Oi pessoal, tudo bem? Eu tava aqui olhando para cima, observando como a gente aprende, né, com a vida, com a observação e fazendo aqui uma comunicação, criando uma conexão com a natureza, com os nossos mentores, né, o nosso eu superior, que é o nosso grande guia. Me ocorreu uma coisa, né, nessa desordem dos galhos, no emaranhado de galhos que estão aqui diante de mim. Eu observava como a geometria se dá na natureza, mas ao mesmo tempo a lei da compensação, que é uma das leis divinas, né? A gente estuda as leis divinas e a gente tem uma compreensão da mecânica da vida, né? Então a gente vai começar um estudo coletivo, aberto, sobre espiritualidade e autoconhecimento. Esses cipós, né, eles se entrecruzam, eles são orgânicos, eles são emaranhados. Eu vou mostrar para vocês. Então, ao mesmo tempo, a gente percebe essa compensação, né, da natureza, onde ela o tempo inteiro se organiza, se reorganiza, né? Então, quando a gente interfere, quando o homem interfere, ainda assim ela dá um jeito de se reorganizar o tempo inteiro, né? Por quê? Porque o tempo inteiro a gente é harmonia, a gente se harmoniza. Então, tudo que vai acontecendo na nossa vida, que a gente estranha, é, na verdade, né, um reequilíbrio. A gente é parte da natureza. Tem um beija-flor aqui bem na frente, pousado no galho. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, eu acordei, eu passei essa noite num turbilhão, parecia um portal de energia bem circulando muito rápido, e eu sentei aqui nesse círculo de pedra que já se apresentava aqui nessa casa onde eu me mudei, e eu estou usando muito esse canto aqui para me conectar com a natureza, com a minha essência, com os guias, com o meu eu superior, né? E me veio esse pensamento, né, de que como era confuso e doía em mim perceber inúmeras habilidades, talentos, né, desenvolvidos, práticas, mediações, experiência vivida e de repente estar vivendo outras, e aquelas que a gente era tão ligadas, de repente se afastam, né, experiências que foram parte da nossa história. E eu tenho lido, eu tenho descoberto, eu tenho estudado e pesquisado dentro de mim também, por isso que eu estou trazendo a questão da autoobservação, que é o seguinte: parou de incomodar. Quando eu percebi que estamos num momento onde o ser humano sensível já, né, mais com a sua percepção mais desenvolvida, com a sua expansão, do que acontece com ele diante de todo o universo, diante de todas as propostas do cotidiano, né, onde a gente se coloca, a questão do tempo, a questão do espaço, né, que a gente começa a ampliar a percepção da vida como algo que vai para além da questão linear, né? Então, por que eu não posso ter uma grande bagagem com relação ao autoconhecimento, auxiliando, né, nesse processo de uma forma mais ferramentada, me auxiliando e podendo contribuir com isso, né, para as pessoas, e ao mesmo tempo olhar para a arte, olhar para a cultura, olhar para aquilo que sempre, a mediação entre as pessoas e a arte, para mim sempre foi fascinante, uma habilidade assim enorme em fazer as pessoas viverem o fenômeno do encontro, o encontro através da arte, que na verdade era um espelho delas mesmas, né? E esse fenômeno sempre foi para mim algo
tão incrível e tão fácil, sabe? Algo que apaixonante, assim, de ver o resultado rápido. Ver as pessoas vivendo um encontro com a arte, brilhando seus olhos e saindo dali possuindo a arte, né? Como se a arte fizesse parte da vida delas. Ainda que a experiência durasse 1 hora e pouco, era para a vida inteira. E eu recebi esse feedback. Então eu ficava inconformada, falei, nossa, por que a vida, as minhas escolhas me distanciaram desse fenômeno de viver essa mediação, né? Direta da arte, direta desse preparo de anos, né? Anos de estudo, anos de reflexão, de prática, para de repente você se ver fazendo outra coisa. Mas foram caminhos que eu escolhi. Foram escolhas que eu escolhi estudar, escolhi me dedicar ao autoconhecimento por necessidade, né? Uma necessidade interna, uma necessidade de respostas, de curar dores, encaixar coisas mal qualificadas, né? Emoções mal compreendidas. Então foi uma necessidade que me impulsionou ao aprendizado também. A busca nessa formação terapêutica, né? De olhar para a vida como um presente, como uma cura, uma experiência onde a gente não veio aqui para simplesmente ficar ao acaso, né? Não, mas tudo cheio de significado, cheio de sabedoria. Então hoje eu percebo que esses talentos diferentes, em áreas diferentes, na verdade me fazem chegar aqui com um olhar trabalhado, um olhar mais afinado sobre quem nós somos, né? Quem eu sou, quais são os nossos papéis. Então hoje eu amanheci com essa energia renovada de sentir o amor mais puro, assim, do Criador, de Deus, né? De Deus Pai e Mãe, de tudo que é, do sagrado em tudo, né? A gente acorda com essas experiências, muito provavelmente a gente traz de vivências que a gente tem durante o nosso repouso, mas elas, como em ondas, elas vêm ao longo de toda a vida, mas elas vão se intensificando, não é? Então hoje eu senti de conectar com o amor e receber o amor e se abrir para receber esse amor de um jeito um pouco diferente do que eu costumo vivenciar. Onde eu tive uma grande clareza sobre a manifestação, né, dessa mente de Deus que permeia tudo o tempo inteiro onde a gente habita, mas na sua face mais essencial, que é o amor, a face amorosa. Tem a sabedoria, tem a força, né? Mas o amor incondicional, beber dessa fonte, se permitir beber da fonte da criação, você tem que estar na confiança. Você confia a partir de um conceito que é da experiência, que é da vivência. O que é o confiar? É fiar junto, é fiar junto. E fiar com quem? Então, se a gente está falando dessa potência da vida, é algo absolutamente subjetivo, essa percepção, mas é o fiar com, não é só, não é para dentro só, é dentro e fora, é dentro e fora, é manifestando, é permitindo que o fora entre, permitindo as relações, né? Permitindo e aceitando essa vivência com a relação com o outro, com nós mesmos, com a experiência em torno, com o ambiente, sabendo que a gente faz todas as escolhas e elas partem de dentro para fora. Então, para falar para vocês a clareza que eu tive hoje nesse turbilhão de energia, que não parava de rodar aceleradamente, foi um encaixe entre
a percepção que me aguçou durante anos e anos. Então, quando eu dava uma aula de arte, por exemplo, logo as primeiras aulas, quem foi aluno meu na época lembra bem disso. A gente aguçava nosso olhar, nossa percepção. Então a gente ia observar tudo. Observar um tronco de uma árvore, observar o movimento das folhas, observar um objeto atentamente. Então era mais do que prestar atenção na mão que desenha, era o olho no ponto onde tinha que ser observado. Observar com muito cuidado. Esse desenvolvimento, essa cuidade em observar, nos desenvolve a habilidade, amplia, de fato, a nossa percepção. Então, a nossa percepção, ela é expansível, né? Ela é desenvolvida. Essa percepção pode ser dos nossos sentidos, né? Dos nossos 5 sentidos, o paladar, o olfato, a audição, o olhar. O olhar, né? Quando a gente está falando de arte, mas do sentir também. A arte, principalmente a arte contemporânea, a arte conceitual, ela convida a gente para a reflexão, para o conceito. Muitas vezes, se a gente tem um encontro com a arte e não compreende a produção, ela não parece tão legível no sentido da observação, ela não se faz compreensível pela lógica, mas ela é muito do sentir, dos símbolos. A arte contemporânea é carregada de simbologia, mas também de significados que é preciso expandir a relação. Isso quer dizer que você vai se relacionar com a obra de arte, mergulhar fundo na energia. Quando eu falo energia, é aquilo que ela emana mesmo. Olha o meu gato subindo. Ele é um gato caipira, que veio do interior e chegou aqui no litoral, tá pirando na natureza, que tá adorando. Ele tá se desenvolvendo pra caramba nas habilidades dele de ser gato. Ele ainda é um garotão, um bebezão de 5, 6 meses. Ele vai fazer 6 meses. Então, é isso, né? De juntar talentos, de juntar percepções, de juntar habilidades. Para quê? Para a gente poder compreender, para a gente poder olhar para a vida com um olhar que vai além. Um olhar que soma o que a gente sente, o que a gente percebe. E para isso a gente precisa observar, refletir, meditar sobre tudo isso, estudar o que é isso, o que são essas leis divinas que fazem a gente expandir, que fazem a gente expandir mesmo a nossa capacidade de compreensão. Então, para, Yuki. Ei, gatinho, assim dói, assim dói. Ei, não pode. Cadê o gatinho? Ai, que lindo, ai, que lindo, ai, que lindo, que lindo. Bom, então o que eu queria dizer para vocês é que chega uma hora que a gente consegue perceber habilidades, talentos, áreas diferentes da nossa vida, que uma hora pode até deixar a gente confusa para fazer escolhas, mas é preciso fazer escolhas, as escolhas mais coerentes. E na hora que a gente faz escolhas, as coisas em volta modificam completamente, o cenário muda, você se coloca em outro lugar, com uma atitude mais coerente, num lugar mais coerente, fazendo coisas que você se sente tomado de si, repleto de si e faz sentido, né? Então, de verdade, o que eu liguei o celular aqui para falar é o seguinte: essa entrega, essa confiança, é uma entrega de confiar, né? De fiar com a força criadora.
é sentir o amor de Deus, Pai e Mãe, mas não só sentir, como se entregar a ela. Isso é um exercício difícil porque requer tempo, requer experiência, resultados. A confiança, ela é fruto de uma bagagem, né? De uma experiência, né? De compreensões de experiências onde você percebe que você pode confiar, né? São relações. Então a gente precisa ter o silêncio para absorver essa compreensão, para observar isso acontecendo na nossa vida. Eu convido hoje vocês a criarem momentos, né? Por mais que seja difícil, às vezes tem muito compromisso, muito mesmo, né? Compromissos familiares, compromissos de trabalho, mas a gente precisa fundamentalmente criar silêncio, criar tempo para a gente mesmo, para a gente observar, para que a gente consiga, na nossa vida, na nossa rotina, cada olhar, cada observação, cada pessoa que fala, que traz uma coisa para você, que traz alguma palavra e que espera também alguma palavra sua, ou alguma resposta sua, alguma posição sua. Então é preciso ter calma e tempo para poder trazer de dentro a sua coerência, trazer do seu interior a sua sabedoria, manifestar essa sabedoria. Por quê? Porque aí tudo flui. É como se um rio, né, que a sua vida fosse uma correnteza de lucidez, de sabedoria, de força e de amor. Então você vai transformando o caminho, você vai melhorando o caminho, você vai sendo a bênção na sua vida e você vai se tornando a bênção no caminho das pessoas também. As pessoas às vezes não precisam nem de muito, porque às vezes a gente percebe na experiência que um encontro que assim parece ao acaso, inesperado, de repente é uma palavra-chave que você passou. Então esse olhar, esse cuidado, esse olhar atento à vida, a essa entrega, dessa dedicação de viver, porque para mim eu acho que viver é dedicação. Ela envolve responsabilidade. A gente vai aprendendo desde a infância que é na responsabilidade das relações onde a gente legitima a nossa vida, o nosso viver, onde a nossa vida encontra sentido. Porque até então, se você não tem esse olhar responsável, né, cativado do amor pela vida, pelas pessoas, pelo respeito à vida, e fica só na distração, né, aquele sentimento de usufruir de tudo e até das pessoas, você acaba se desconectando de você. Daí você começa a entrar numa lei que é do próprio universo, que é da compensação. Então você começa a atrair situações para te levar o olhar de volta, para te harmonizar de novo com a sua própria essência. Então se a gente se distancia muito e vai se distraindo, a gente fica distante da gente. Daí vem um sofrimento, vem bloqueios, né? Diversas coisas, dúvidas. As dúvidas geram emaranhados energéticos de bloqueio. Então a gente está hoje pensando assim, o que é a entrega? Eu me entrego, eu respiro fundo, faço exercício de entrega para o amor divino, entrega para o sagrado. Porque aí sim a gente vai olhar para a vida sem ansiedade, sem insegurança que fica escondida, nesse olhar difuso que a gente às vezes fica, né, da vida, diante de situações cotidianas, onde a gente supervaloriza esses desafios, esses probleminhas do dia a dia, a gente supervaloriza, perdendo a conexão com a gente, perdendo o sentido maior da gente estar aqui, com as pessoas que a gente está,
nos lugares que a gente está, nessa vivência que é atemporal. A gente esquece até disso, a gente acha que tudo está num tempo linear, né? Então tudo se torna automatizado, até mesmo a gente tem que ter um ajuste, uma sabedoria para se ajustar no que já está automatizado. Num telefonema, numa empresa que trabalha com inteligência artificial e aquilo chega a você, então qual a clareza que você tem para lidar com isso? Você fica com raiva, você se aborrece, você acha legal, né? Você consegue perceber a mudança, os ganhos e as perdas nas escolhas? Então a gente vai fazer, já estou em contato com algumas pessoas que estão bem interessadas, a gente vai fazer um estudo muito gostoso, muito prazeroso, muito feliz, mas muito profundo, né? Sobre autoconhecimento e espiritualidade, para a gente conhecer mais da gente, deixar manifestar mais essa confiança no universo, na natureza, na vida. Então, das coisas simples, né? A gente olha uma folha, qual é o esforço que ela faz para crescer? Qual é a participação dela na natureza, né? A gente cria relações com os elementos. Eu tenho tido relações profundas com o vento, com a terra, sentindo o amor mesmo. Então, experiências que eu já tive com a água, com o mar, indescritíveis, sabe? Assim, de você ficar emocionada, de sentir o amor incondicional profundo, assim, te preenchendo, como sabe aquela amizade que você tem assim, pra vida toda? Então você sentir esse amor pelo chão. Uma vez eu conectei, eu faço isso constantemente, mas a primeira vez foi muito marcante, que eu coloquei as minhas mãos e a minha testa no chão e eu senti uma onda assim vindo do terreno em volta, subindo dentro de mim, um sentimento de amor profundo da terra. Foi a primeira vez que eu tive uma conexão com a terra. E aí eu entendi o que era o sentimento de mãe que as pessoas falavam, de Gaia. E eu senti isso. Eu senti que... Falei, nossa, então os povos originários, eles cultivam essa relação com os elementos há muito tempo. E então eles vivem de forma diferente. Por quê? Porque tudo se ressignifica no amor, na confiança, no contato com a natureza. A cura, ela acontece nesse contato. O que é a cura? O que é o câncer? O que é a doença? Se não uma desorganização celular. E o que tem por detrás das nossas células? Né? Se a gente olhar no micro, o que tem numa célula? Se não energia pulsante, né? A gente sabe que o que constitui uma célula é energia pura, a energia do átomo. E essa criação se dá o tempo inteiro, não para, o tempo inteiro. E quando a gente começa a entender que tudo é energia, a gente começa a ver que os princípios ativos da natureza, das plantas, de tudo que a gente pode ingerir de uma planta ou usufruir, um óleo extraído, puro. Então tudo isso carrega em si também uma energia. O princípio ativo, ele é uma energia que atua no nosso campo sutil. Então quando eu olho uma pessoa, e esse aprendizado é milenar, né? A acupuntura trabalha isso, né? A medicina chinesa. Os indianos trabalham a relação meridional, né, dos chakras, os centros de energia do corpo. Então, todo esse conhecimento vem dessa observação, dessa abertura, para entender, de fato, que tudo é energia. Tudo vibra, tudo expande o tempo inteiro, que é assim que a energia atua, a energia é movimento. Então é isso, eu convido vocês a essa entrega à energia da criação. E é assim que a gente cocria uma realidade melhor.
E é assim que a gente cocria um estar com sentido na vida, um estar melhor onde a gente se identifica com as pessoas, com as relações, fazendo sentido. Eu não estou falando de gostoso, de ser prazeroso, de ser fácil, de ser o tempo inteiro feliz. Eu estou falando de sentido. Estar com pessoas difíceis é uma cartilha de aprendizado para você mesmo, né? A gente sabe disso. Então é isso, eu vim falar sobre essa entrega. Como a gente confia, criando relação com a vida, com Deus, com a deusa, né? Como queira. A gente pode sentir a criação divina como feminina, uma potência de uma energia feminina. Eu falo sempre da energia feminina e masculina, porque são potências diferentes, cada uma com a sua característica. Mas essa relação com o todo que a gente busca, através de ampliar nossa percepção. Então a gente observa atentamente. Você viu o passarinho ali no galho? Então essa curiosidade das crianças de conhecer as coisas é porque estão numa fase expansiva de conhecimento, de crescimento acelerado, né? E a gente não pode perder essa curiosidade. O olhar, o observar. Então a gente vai se falando. Beijos. Então é isso. Eu acho que é um misto de gratidão. A gente se conscientiza de que a experiência da reclamação, da falta, né, de colocar a nossa observação, a nossa percepção viciada na falta, no reclamar do que você não tem, você perde a oportunidade grandiosa de se conectar com a gratidão pelo que você tem, pelo que você é, pelo que você faz. E isso, você perde muita energia, você perde muita oportunidade de crescimento quando você se desconecta desse olhar do que você já tem, do que você tem de maravilhoso. E então a reclamação, a dúvida, a insegurança, né? O senso de não pertencimento, de desconfiança, né? Você não se entrega. Isso tudo gera desequilíbrios, né? Gera desarmonia, gera Por quê? Porque tudo é energia, tudo que a gente fala, tudo que a gente vibra, tudo que a gente sente, vibra, produz energia o tempo inteiro. Então essa energia, ela fica, que a gente chama de emaranhado, porque é isso mesmo, ela fica criando bloqueios, né? Pontos ali em torno de si, em torno de uma ideia, em torno de uma sensação, que ela pode ficar pairando no seu campo energético por muito tempo. Então, lembrando, nós somos um corpo físico manifestado aqui numa expressão, né? Como uma pintura, uma escultura, né? O nosso corpo é isso, é a nossa expressão. Mas nós em volta, em torno, vibrando o tempo inteiro, nós temos um corpo energético, nós temos um corpo mental, que é pura energia, que é criação, e nós temos o nosso corpo emocional. Então a gente é um conjunto de tudo isso. Nós somos tudo esse conjunto, né? Direcionados pela vontade, pela manifestação do nosso espírito, do nosso ser. Então a experiência da vida nos mostra que se a gente negligencia essa verdade, esse conhecimento, a gente corre o risco de viver no automatismo, de viver na falta, na reclamação, quando, na verdade, a natureza que nós somos, né, também, é abundância, é alegria, é tormenta também, porque ela expande, ela retrai, né,
ela vive num movimento de dentro, fora, em cima, embaixo, constante, porque tudo está em movimento, expandindo o tempo inteiro. Então, quando a gente fala que na nossa célula tem toda a informação genética do nosso código, né, nosso DNA, toda a informação genética do nosso todo, por isso que os cientistas conseguiram chegar na conclusão de criar os clones, né? Por quê? Porque uma maçã está numa célula de uma maçã, a maçã inteira. Então nós também somos assim. E assim tudo é na vida. Não adianta a gente olhar para a vida e não pensar que tudo é energia. A gente perde tempo, compreensão, vida, alegria, abundância, relações. A gente fica limitado se a gente não olha para essa abundância da vida, da expansão de tudo. A gente é capaz de se expandir o tempo inteiro, né? Expandir nosso amor, né? A gente compreender o movimento da vida. A gente entende por que se eu estou muito eufórico num dia, no outro menos, muito menos. E quando que a gente vai encontrar o caminho do meio? Essa compreensão. Entendendo essas leis, né? A lei do ritmo, que é uma lei hermética, né? Que o hermetismo explica, a lei do pêndulo, né? Quando a gente sai dessa lei e transmuta essa relação do ritmo para além, quando a gente sobe da compreensão e vai para a compreensão do amor, a gente sai, a gente deixa de ficar ali na lei do pêndulo, do ritmo, e vai para uma compreensão amorosa. Então aí assim a gente tem um patamar de visão maior da vida. E aí a gente percebe que tudo é aprendizado, que nada é por acaso, que há uma sincronicidade, que há uma razão de ser. Então, é isso, é um prazer gigante a gente poder se conectar, né, com as pessoas, encontrar diferentes, encontrar semelhantes, encontrar almas afins e pessoas que desafiam a nossa capacidade, né, de se expressar, de se comunicar. Então a vida se torna mais rica, né? E é isso, eu vim falar dessa entrega, de se entregar, não ter controle, confiar. A gente não tem controle da experiência. O que a gente controla na experiência da nossa vida é como a gente escolhe reagir. Como a gente acolhe o que a vida traz, né? Qual é a resposta, qual é a expressão que a gente vai ter diante dos nossos encontros e dos nossos desafios. Um beijo, esperem, logo a gente marca o nosso estudo coletivo, tá bom? E aberto, de autoconhecimento e espiritualidade. Um beijo. Eu parei aqui hoje no mar, senti que eu devia vir. Tô com o coração cheio de gratidão. Hoje eu gravei cedo falando sobre a entrega, né? Confiança, confiar. Daí eu senti que eu devia parar aqui perto da água, perto do mar. E aí eu, assim, 3 metros só que eu fiquei olhando para o chão de um lado para o outro. Olha a quantidade de pedras, de cura, de cristais. Eu vou colocar tudo de volta porque elas vêm assim, ó, em fileiras, junto com a onda do mar. E eu vou deixar aqui, porque quem passa, quem vai pisando aqui, vai recebendo toda essa energia, né? Eu acho que eu vou escolher uma só para dar de presente. Hoje é aniversário do meu companheiro. Mas é isso. Quando a gente confia, a gente entra na lei do amor, da vida, do universo.
que é a lei de dar e receber. A gente começa a viver tudo aquilo que faz sentido na nossa vida, né? Tudo aquilo que ressoa com o nosso coração, com a nossa essência. A gente se torna útil e a gente enxerga nas relações todo o significado. E a gratidão, acho que é a palavra que vem junto com a entrega. Estou muito grata, muito grata. Queria compartilhar com vocês essa gratidão, essa energia. Um abraço, meus amores, um abraço.